bom dia, o vídeo de hoje é uma resposta ao canal do Schwarza, que postou um vídeo sobre como destruir qualquer argumento dos terraplanistas. Bom, eu não sou terraplanista, mas esse vídeo ele não fala nada sobre o terraplanismo. Então ele dá argumentos sobre especialidade, sobre quem tem autoridade para falar alguma coisa. Tá? Em certas maneiras eu concordo em praticamente tudo com que ele coloca ali, mas existem alguns pontos ali daquele vídeo que eu gostaria de colocar aqui. Antes de mais nada, gostaria de dizer que eu adoro o canal do Schwarza, eu não tenho nada contra o Schwarza, tá bom, meu querido Schwarza? Nada contra você, cara, mas eu tenho que pontuar algumas coisinhas aí do seu vídeo, que é muito importante até mesmo para fortalecer aí a ciência e para fortalecer a busca pela verdade. Bom, uma das coisas principais no seu vídeo é que você mostra que os especialistas possuem uma maior competência para falar da área que lhes competem. Claro, isso todo mundo tem sim uma certa noção disso. Só que qual que é o problema? O problema é que toda a teoria tem uma crença de base. Então mesmo que você faça experimentos, mesmo que você faça um monte de experimentos, para analisar tudo aquilo lá, para analisar o mundo, a gente precisa ter crenças de base que analisam o mundo. E as nossas crenças de base, elas vão modificar qualquer que seja a teoria embutida. Por exemplo, eu vou explicar. Lá na Inquisição, lá na época da Inquisição, existiam especialistas espirituais. E os especialistas espirituais poderiam ter uma voz maior do que qualquer outra pessoa? Então você concorda que por toda a humanidade, todos os especialistas estatais do governo que sempre disseram que tinha, tá? Boa parte daquele especialista dele era muito mais defendendo o status quo, muito mais defendendo a própria posição social do que realmente se importando com a verdade. Tá? Então a gente tem por toda a humanidade, então a gente vai ter diversos exemplos de que os especialistas de cada área, na verdade, não eram especialistas. E aí agora a gente vem então para o mundo de hoje. Aí no mundo de hoje a gente tem algumas pessoas que a gente tem o status quo que diz quem são os especialistas. Agora, o status quo está denominando certamente quem é o especialista de cada área? E existe especialista de cada área? É claro que você não foi para esse ponto, eu sei que você não foi para esse ponto, eu sei que o que você falou no vídeo, com certeza, acho que qualquer um que assiste o seu vídeo entende que você está falando justamente dessa falta de honestidade, das pessoas que não sabem e elas pegam algum argumento, elas tentam argumentar em cima de dogmas que elas têm, aí o dogma dela vai fazer ela ignorar qualquer que seja a opinião do especialista, certo? É claro. Mas existe uma diferença muito grande entre você realmente entender que não existe especialista e você mesmo concordou com isso, porque você mesmo falou uma frase lá, né, no seu vídeo, assim, todo mundo acha que sabe de tudo, mas não sabe. E só que esse todo mundo não é só para os não cientistas, esse todo mundo também vale para os cientistas. Tá? Então, tudo que você falou está certo, só que eles não se aplicam apenas aos terraplanistas ou qualquer outra pessoa dogmática. Elas se aplicam também à área científica, que está cheio de crenças e cheio de dogmas. Então você vê que os cientistas também acham que sabem, e eles também não sabem de nada. Então todo o seu argumento ele pode ser colocado dos dois lados. E aí a gente entra na grande questão. Quem tem autoridade? Você tem autoridade? Eu tenho autoridade? Se eu tenho doutorado. Na área que eu fiz o doutorado, eu tenho autoridade? Eu posso ter feito um doutorado de merda, de bosta, e publicado alguma coisinha de merda, e aí mesmo assim eu vou me achar autoridade? Você entende isso? Tipo, existem várias pessoas que têm doutorado e que na verdade não são autoridade de nada. E existem pessoas que não têm doutorado, mas que realmente são autoridade em algumas coisas. Você fala assim, esse cara sabe do que está falando. Você entende isso? Bom, então, só que o grande difícil é quem tem autoridade. Como é que uma pessoa leiga que não sabe a coisa vai saber quem é que ou não é que tem autoridade? É quem o status quo fala que é? A gente já viu que não, por toda a humanidade, o status quo sempre foi pululado de pessoas que não têm autoridade, mas que fingem que têm. Certo? E é isso, você mesmo colocou a frase, só que quando você coloca a frase, você coloca só do lado dos terraplanistas, né? Só do lado de quem não acredita na ciência. Mas na ciência, aquela frase não vale para a ciência, vale. A sua frase vale perfeitamente para a ciência. Tá? Então agora eu vou passar daqui para frente
Agora que eu já desmontei o argumento. Mas então como a gente monta uma sociedade aonde a gente pode confiar na autoridade? Como? Como? Porque a gente já viu que é a desonestidade interna que começa a gerar isso, tá? E eu vou explicar isso daqui pra frente. Então vamos lá. Uma consciência nasce nesse mundo. A consciência que nasceu, ela tem o raciocínio dela, ela só pode raciocinar por ela, ninguém pode raciocinar pela consciência que acabou de nascer. Não tem como eu entrar dentro da consciência daquela pessoa que acabou de nascer e ficar mexendo os pauzinhos lá dentro para ela entender as coisas que eu quero que ela entenda. Não tem como, certo? Isso vale para todos os seres humanos, tá? Então todos os seres humanos, quando vêm ao mundo, ele está preso à sua própria consciência. Está preso à própria consciência. Tudo que ele fizer, ele só consegue entender alguma coisa se ele entender por ele próprio. Ninguém consegue ensinar nada para ninguém. Todas as linguagens que existem, tanto linguagem verbal como qualquer outro tipo de linguagem que você quiser, são apenas dicas. Eu fiz um vídeo sobre isso, vejam lá, né, que as palavras não têm significado, então tudo é apenas dicas. Então todas as frases, essa frase que eu estou falando com você agora, são apenas dicas para você criar esse conceito dentro da sua própria consciência, tá? Então a consciência, ela tá lá, então ela vai começar a lidar com o mundo do jeito que ela tá. Pronto. Dentro desse mundo, qual é a única coisa que ela não pode duvidar? A pedra angular. Qual é a pedra angular de toda ciência? Qual é a pedra angular de toda ciência? A pedra angular de toda ciência é o seguinte: eu não posso duvidar do meu raciocínio lógico e eu não posso duvidar dos meus conceitos. Porque se eu duvido do meu raciocínio lógico e se eu duvido dos meus conceitos, então nada faz sentido, porque seria a vida estaria me enganando. Então a própria existência fabricaria um ser e esse ser teria um raciocínio lógico que não é lógico. Esse ser teria conceitos que na verdade não tem nada a ver com a existência, tá? Então a gente é obrigado a acreditar no nosso próprio raciocínio lógico e nas nossas próprias crenças. Então existem algumas verdades que são triviais e que sempre serão verdades e só são atestadas pela nossa própria consciência. Por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Quem diz que 1 mais 1 é igual a 2? A ciência prova que 1 mais 1 é igual a 2? Não, não existe nenhum lugar desse planeta que prova que 1 mais 1 é igual a 2. Qual é o único lugar desse planeta que prova que 1 mais 1 é igual a 2? O único lugar desse planeta é a minha consciência. O meu raciocínio lógico é o único que pode garantir que 1 mais 1 é igual a 2. Então a verdade está dentro de mim. Não está fora, não está na ciência. A ciência nunca vai provar que 1 mais 1 é igual a 2. Nunca. Eu sou a única pessoa que posso provar que 1 mais 1 é igual a 2. Certo? Não existe modelos matemáticos que provem que 1 mais 1 é igual a 2. Não existe. Tá? A única pessoa que pode provar que 1 mais 1 é igual a 2 sou eu. Então a verdade está dentro de mim. E como eu sou obrigado a acreditar que a vida não está me enganando, eu sou obrigado a acreditar que não tem como uma pessoa em sã consciência ter o raciocínio lógico e o conceito de que 1 mais 1 é igual a 3. Não pode, certo? Então, essa é uma suposição. Claro, a gente já viu que isso a gente vai entrar em filosofia, porque você pode discordar até isso em filosofia. Mas aí se você discorda disso, a sua própria filosofia não vai fazer sentido, tá? Porque você vai estar usando o raciocínio lógico para provar que o seu raciocínio lógico não é lógico. Você entende isso? Ou você está tentando provar, através dos seus próprios conceitos mentais, você está tentando provar que os seus conceitos não são válidos. Pronto, então aí, tipo, isso já é uma contradição pelo próprio uso da palavra, né? Pelo próprio uso do conceito, tá? Então, para qualquer filosofia e qualquer ciência, obrigatoriamente você tem que concordar que a verdade está dentro de nós e não fora de nós. Pronto. Então, como essa verdade está dentro de nós, quem que tem autoridade para falar que 1 mais 1 é igual a 2? Eu sou a única pessoa que tem autoridade para falar que 1 mais 1 é igual a 2. Você entende isso? Então a verificação dos fatos está sempre, em última instância, está sempre no indivíduo. Nunca está na ciência. A ciência nunca, nenhum tipo de ciência pode atestar ela própria. Quem atesta a ciência são indivíduos. Então, e eu sou obrigado a falar que 1 mais 1 é igual a 2 em todas as consciências honestas. Tá? Porque se eu falar que em alguma consciência que pode ser honesta com ela própria, se ela falar que 1 mais 1 é igual a 3, se ela falar que 1 mais 1 é igual a 3, então, tipo assim, cara, então a vida ficou louca. Você entende? Que não, aí a ciência não existe.
Tá? Então tudo que a gente tá fazendo de ciência é tipo um bando de louco que tá falando aquela coisa por a cabeça deles, mas pode existir outra coisa que não é. Então não é. Então toda ciência é baseada nisso. Tá? Então além disso, então, a gente é obrigado a falar que todos os conceitos e todo o raciocínio lógico são verídicos nele próprio. Aí você vai perguntar, nossa Guilherme, mas todos os conceitos, então ninguém nunca se enganou nesse mundo? Ninguém nunca achou que alguma coisa era assim e estava errado? Não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, se a pessoa for honesta com ela mesma, ela vai admitir quando ela está errada e quando ela não está errada. Então, se ela admite quando ela está errada, ela vai falar, está errada não, ela admite quando ela tem pensamentos obscuros. Por exemplo, você tem verdades triviais que são completamente claras a nossa consciência, como 1 mais 1 igual a 2, isso é um fato completamente claro, qualquer consciência que seja honesto vai conseguir ver isso. E você tem fatos obscuros, por exemplo, o número 57. O número 57 é obscuro na minha cabeça. Ele é obscuro. Mas, mas existem partes do número 57 que são claros na minha cabeça. Por exemplo, 57 possui uma unidade a mais do que 56. Isso é completamente claro e distinto na minha consciência. Mas o número 57 não é claro e distinto na minha consciência. Eu não consigo pensar em 57 maçãs. Não consigo. Certo? É obscuro para mim. Então, quando eu vejo um monte de maçãs jogadas, eu não consigo atestar a quantidade de maçã. Certo? E isso é ser honesto. Isso é ser honesto. Então, sempre quando as minhas ideias não são claras e detalhadas, elas são obscuras. E se eu admitir a obscuridade das minhas ideias, eu nunca cairei em falsidade. Só cai em falsidade quem realmente é desonesto com ele próprio. Que aí a gente vai entrar no dogmatismo, que é aquela pessoa e falar, eu não sei, só sei que é assim. Né? Tipo assim, tá, mas você está vendo aquilo claramente, você está vendo claro e distintamente na sua consciência aquilo como 1 mais 1 igual a 2? Se tiver, aquilo é verdade. Se não tiver, aquilo... entendeu? Pode ser mentira, pode ser verdade, aí pode ser qualquer coisa, é obscuro. Então, eu fiz um vídeo também sobre isso, vi lá os mistérios do conceito e todo conceito é necessariamente verdadeiro. Veja esses vídeos que eu explico isso mais detalhadamente. Aqui, esse vídeo eu tô falando muito rápido porque é muita coisa que eu tenho que falar, né, pra provar onde está a autoridade. Então, tá? Mas vamos lá, vamos seguir nos passos que no final do vídeo você vai entender aonde está a autoridade. Bom, então entendam que ao atestificar, assim, o carimbo de atestificado do que é verdadeiro ou não, só está dentro de nós, não está fora de nós. Então a ciência não possui esse carimbo. A ciência não possui esse carimbo. E ninguém do Estado possui esse carimbo. Ninguém do status quo possui esse carimbo. Certo? Então não é à toa que por toda a humanidade existem várias pessoas que falaram que tinham carimbo, mas na verdade eles não têm. Quem tem um carimbo sou eu, não eles. Certo? E você, quem tem um carimbo é você, não ele. Então, o terraplanista, quem tem um carimbo é o próprio terraplanista. O próprio terraplanista tem o carimbo dentro da consciência dele, só que são pessoas que não sabem usar o carimbo. Só isso. Tá? Então, o que seria ser científico? Ser científico seria saber usar o carimbo da autoridade. Tá? Então, o carimbo da autoridade é simples. Se eu realmente vejo claro e distintamente que 1 mais 1 é igual a 2, então aquilo é verdadeiro. Se eu vejo obscuramente alguma coisa, eu vou admitir que eu estou vendo obscuro. Isso se chama honestidade intelectual. Então, a honestidade intelectual, ela vai permitir que você carimbe as coisas. Só que você só pode carimbar aquilo que você vê claro e distintamente. Aquilo que você vê obscuro, você vai carimbar obscuro. Certo? Então quando a gente é honesto, quando todo mundo é honesto com ele próprio, então vai ficar fácil da gente ver quando é que a gente pode ou não estar errado. E aí, não tem problema, você fala, ó, tudo bem, tem um monte de cientista aí falando alguma coisa que eu não concordo, mas ao meu ver, essas partes aqui que eu não concordo estão obscuras, e eu não entendo nada do que eles estão falando lá, e tudo bem. E aí você vai por ele próprio. Então a ciência só tem um único caminho, é de dentro. A ciência só pode ser feita de dentro, não pode ser feita de fora. Certo? É claro que eu fiz vários vídeos aí pra trás, também tá no meu curso aí, provavelmente você não vai ver meu curso, claro, mas se você ver eu detalho essas coisas, né, tintim por tintim em cada vídeo aí do meu curso. E você vai vendo que tudo tem crenças, então a gente não tem como um cientista ir pelo mundo sem crenças, então a gente é obrigado a ter crenças, certo? A gente é obrigado a ter crenças. E elas vão guiando, mas quando uma pessoa é honesta com ela própria, então ela não cai em falsidades. E aí é onde eu chego, porque tudo que você falou pode ser usado pela ciência. Então hoje a gente tem uma academia inteira de cientistas que são materialistas, onde
Cara, uma criança pode refutar o materialismo e mesmo assim eles continuam sendo materialistas tipo, e várias coisas são falaciosas e você não sabe o que acreditar. Então uma pessoa, um indivíduo no meio dessa bagunça, ele não sabe no que acreditar. Ele fica perdido. Porque como que ele vai fazer a distinção se aquele cientista ele está fazendo parte do status quo simplesmente por causa do status quo que botou um retardado lá, ou ele está fazendo parte do status quo porque ele realmente tem autoridade para falar o que ele sabe. Tá? E o pior de tudo, eu fiz uma playlist só sobre crenças científicas. Então olha aqui essa playlist sobre crenças científicas, essa sim você vai gostar. Que aí vai ter crenças da mecânica quântica, crenças da relatividade geral, crenças do eletromagnetismo, crenças da termodinâmica. Veja lá, várias crenças científicas que não se sustentam num escrutínio racional profundo. Tá? Então eles não se sustentam nesse escrutínio racional profundo. E isso é, tipo, de bugar a cabeça, porque, tipo, e agora? Pra onde eu vou? Certo? Então, percebam que não é tão simples assim, igual vocês estão falando, que ele tem autoridade, então ele... Não tem. Quem tem autoridade sou eu. Só que o problema é que eu não tenho autoridade em tudo. E o problema é que o terraplanista, ele tem autoridade, só que nas coisas dele, mas ele não tem autoridade em tudo. E o dia que a gente começar a ser honesto, tanto ciência como religião vão desabar. Tá? Tanto ciência como religião vão desabar, porque você vai ver que é você que atesta a verdade. Certo? E é ser honesto, é o mundo começar a ser honesto. E quanto mais pessoas forem honestas, quanto mais pessoas admitirem que não sabem nada, quanto mais os cientistas falarem que eles próprios também estão acreditando em contos da carochinha, tá? O dia que começarem a admitir isso, o dia que todo mundo começar a parar de ter partido, né? Qual que é o partido? Se eu não sou de esquerda, quer dizer que eu sou de direita. Se eu não sou de direita, quer dizer que eu sou de esquerda. É ridículo isso. Certo? E se eu não sou cientista, quer dizer que eu sou religioso. Se eu não sou religioso, quer dizer que eu sou cientista. Isso é ridículo. Tá? Então, tipo, todo mundo precisa de tomar vergonha na cara. Todo mundo precisa de começar a ser honesto com o que se fala. E isso aí não é só dos lados terraplanistas, não. Isso aí são dos lados cientistas também. Porque boa parte das pessoas que falam mal dos terraplanistas, elas não conseguem provar que a Terra é redonda. Elas não sabem intelectual, elas não têm o carimbo delas próprias para bater e falar que a Terra é redonda. Então se a pessoa não tem um carimbo, você, Schwarza, você tem. Eu sei que você consegue arrumar vários argumentos aí que te fazem induzir um pensamento muito forte de que a Terra é esférica. Tudo bem, eu também tenho. Agora, a maioria das pessoas que te seguem talvez não tenham. E essas pessoas que não têm, e elas vão agir de forma dogmática, sim, porque isso é dogmatismo. Isso é o quê? Eu não sei não, mas o Schwarza sabe. Eu não sei não, mas a ciência sabe. Isso é a mesma coisa que falar, eu não sei não, mas meu pastor sabe. Eu não sei não, mas a minha religião sabe. É a mesma coisa. Não tem diferença entre esses dois ou outro. Então, a gente tem que começar a ser honesto. E o mundo é diverso. E aí eu posso entrar porque é o seguinte, como que eu vou mostrar para você que a própria ciência pode estar inteiramente errada? É o seguinte, em algum dos vídeos aí para trás, eu provo que a verdadeira realidade, ela é completamente incognoscível. Ela é incognoscível. Certo? Então, qualquer que seja a lei que você colocar causa, porque toda ciência possui são leis causalísticas, né? Toda ciência é baseada em causa e efeito. Então, não existe nenhuma lei da ciência que não seja baseada em causa e efeito. Todas são baseadas em causa e efeito. Só que o próprio princípio da causalidade é falacioso por ele próprio, porque se você tem um intelecto, um escrutínio racional sobre a causa e efeito, você vai ver que a causa e efeito não pode existir, não define a substância fundamental. Então a substância fundamental, a realidade em si, ela não pode ser definível por causa e efeito. Tá? E eu não estou falando para você jogar a ciência fora, eu só estou falando que esse mundo de causa e efeito é completamente pequeno. Assim como você tem um mundo completamente emocional, esse seu mundo emocional também tem uma imensidão enorme que as religiões, por exemplo, alguns religiosos, eles conseguem entrar nisso muito melhor do que qualquer cientista. E eles conseguem colocar aquilo em prática na vida delas, que dão mais felicidade para elas, dão uma devoção, dão um sentido de vida, dão várias coisas para elas, e aquilo é toda uma ciência também, certo? É toda uma ciência também. Então, tipo, o materialismo nos seus fundos é falacioso, e mesmo assim a ciência até hoje carrega essa bandeira.
Tá? Então, ou seja, porque ela tenta explicar tudo em função de materialismo. A física que você devota tanto, tudo que ela faz é em função de átomos ou de subpartículas atômicas. E aí ela tenta descrever o mundo inteiro em função de subpartículas atômicas. Mas olha só, subpartículas atômicas podem formar consciência? Nunca formarão. E aí eu tenho vários vídeos aí provando isso aí também lá pra trás, olha aí. Você não vai querer olhar talvez, mas enfim, olha aí o vídeo se vocês quiserem. Mas esse vídeo aqui já tá grande demais. O que eu quis mostrar pra você é que realmente aonde está o carimbo da autoridade. Tá? Então o carimbo da autoridade não está no status quo, cara. Não está no doutorado. Então o cara pode até falar que ele é especialista. Cara, ele é especialista só daquilo que ele realmente sabe e é honesto com ele próprio. Tá? E você convém comigo que quando duas pessoas que são honestas estão discutindo um com o outro, eles nunca vão discordar de alguma coisa, porque daí cada um só vai falar o que realmente sabe. E aí tem como alguém falar que 1 mais 1 é igual a 3? Não tem, porque ele realmente sabe. Ele fala assim, olha, eu posso até falar o seguinte, olha, eu tô achando que 1 mais 1 é igual a 3 aqui, mas ainda tá obscuro na minha mente. Aí o cara vai falar assim, ah sim, eu tô vendo que tá obscuro mesmo, porque tá. Porque 1 mais 1 é igual a 2 e eu tô conseguindo ver isso claramente. E aí eles podem até começar a discutir e o cara que tá vendo claramente que 1 mais 1 é igual a 2, ele vai lá e explica pro cara que 1 mais 1 é igual a 3. Certo? Então é isso. Então o problema não tem nada a ver com especialidades ou que o especialista tem mais voz do que um leigo. Não tem. Tá? Então quem que tem moral para falar? Aquele cara que vê claro e distintamente aquele assunto na cabeça dele. É isso. Aí está a autoridade. A autoridade está em cada um de nós. Então eu sou autoridade. Você é autoridade. Todos os seres viventes são autoridades. Eles são autoridades da verdade que está dentro da cabeça deles. Ou seja, a verdade é atestificada por todos os seres humanos a cada instante. Você pode até duvidar disso, alguém pode duvidar disso, mas aí você cai na loucura. Certo? Se você duvidar disso, você vai falar que não existe ciência, então não existe nada. Porque a ciência é justamente isso. A ciência é justamente falar, olha, todo mundo concorda que 1 mais 1 é igual a 2. E é claro e distintamente. Certo? Então sela aí isso como científico. Pronto. Mas necessariamente não precisa ser científico, porque daí a gente vai ter religiosos, vai ter também verdades religiosas, vão ter tudo. Então existem várias verdades que são triviais, existem várias verdades que são obscuras. A maior parte das verdades no dia a dia, adivinha qual é? Obscura, óbvio. Claro, você sabe disso. E somente para deixar claro, isso não quer dizer que eu estou contra a ciência ou contra tudo. Não, muito pelo contrário. Eu sou a favor da ciência, mas eu sou a favor também de vários aspectos religiosos. Eu sou a favor de várias coisas. Eu sou a favor da honestidade, certo? E a honestidade está em falta no nosso mundo aí, tanto do ramo científico como de outros ramos. Entendeu? Então nós estamos com carência de honestidade em todas as áreas. Mas então você poderia me perguntar, uai, então tudo virou agora Torre de Babel. Se cada um atesta a verdade do jeito que quer, não. Eu já expliquei que não é do jeito que quer, né? Porque o nosso ego é que faz a gente distorcer as coisas e sempre pro lado mais comodista do que do lado da verdade. Mas enfim, eu vou explicar direito, eu farei uma lista, uma playlist só sobre política. Tá? E nessa playlist sobre política eu vou descrever as bases sociais que a gente pode se sustentar para ter uma sociedade mais honesta e sem cair na Torre de Babel, sem cair no oba-oba de que tudo é válido. Não, nem tudo é válido, certo? Mas é isso aí. Então esse vídeo foi só para mostrar que esse assunto não é tão simples igual as pessoas abordam e todos os seus argumentos poderiam ser revertidos. Todos os seus argumentos contra os terraplanistas podem ser revertidos na hora contra os cientistas, certo? O Stephen Hawking que você falou aí, ele chegou na televisão e falou que a filosofia estava morta. Pois é, não está. Então, é isso aí. Um beijo no coração, já disse que eu te adoro, então nada contra você. Você é gente muito boa. E é isso aí. Um abração pra você, tudo de bom e até mais.